acho que eu posso começar por ali, pela esquerda. Primeiras mulheres. Paloma Cipriano, essa profissional da do it yourself, esse conceito que está chegando cada vez mais em voga no país. É uma maker, ela traz o seu olhar criativo, tem toda a experiência dela online, 100% online, atravessou a fronteira, está conversando agora com outra tela, e ela vai em cada casa trazer um pouquinho da sua criatividade para trazer uma coisa criativa que pode ser reaproveitada, reutilizada de um material que seria descartado da obra, ou criar até uma cisterna, se for o caso, como tem em muitos episódios. E a Paloma traz esse olhar de uma mulher que bota a mão na massa mesmo. Aqui está a nossa engenheira, a Bruna Ruda, que diante da demanda da arquitetura, ela vai pesquisar a obra, dar uma olhadinha no projeto, analisar em termos estruturais aquilo que é possível demolir ou não, aquilo que está comprometendo ou não a obra para valer, e a partir da pesquisa dela, que é feita in loco, né, junto com o Duda, que a gente define realmente o que é possível ou não transformar. O Diogo Oliveira é o nosso designer de interiores, um dos caras mais criativos que nós temos no mercado da arquitetura, abusado, ousado, e ele está trazendo a cada demanda, a cada DNA de família, o seu olhar também sobre eles, a cada ambiente, a cada código de demanda, de pedido dos clientes é ótimo, né? Ele acaba decifrando toda a personalidade dessas pessoas, desses personagens que fazem parte de cada episódio. E aí vem o nosso Duda Porto, que por acaso, gente, é o arquiteto que fez a minha casa, que é a minha última casa, e fez o meu estúdio em São Paulo, meu estúdio digital. Mas não só por isso que ele está aqui, ele está aqui obviamente pela competência e pela estrutura muito grande que tem no Rio de Janeiro e também hoje em São Paulo, e com o seu talento, ele olha para a demanda da família, para as casas escolhidas, e começa a desenhar ali o futuro delas, em conjunto com todo esse nosso squad, e a partir do momento em que eles chegam no local, na obra, a gente eles em conjunto, determinam se é possível realizar aquilo que ele malucamente imaginou lá atrás. E aí que é legal, e aí que começa o reality show, do que é possível colocar em prática aquilo que o Duda imaginou no papel. E eu sou o Otaviano Costa, apresentador. Quanto tempo dura? Imagino que um ano de produção, até vocês identificarem, selecionarem todas as casas e a gravação. Então eu me surpreendi de saber que a reforma são só 10 dias. Eu conversei no ano passado com os irmãos à obra e no programa deles as reformas duram 6 meses. Imagina a pressão que deve ser para vocês. Me conta um pouco desse processo todo, desde o começo, desde a pré até o resultado final. Eu vou fazer a pré e o Duda pode de repente já falar desse início da obra em si. A curadoria começou mais ou menos em setembro mais ou menos. O que é a curadoria? Foi através da turma da Endemol e junto com o GNT a seleção das histórias, das famílias e das casas. Esse trio tinha que ter a tempestade perfeita, vamos chamar assim, que era escolher uma história muito inspiradora, família que realmente tivesse no seu mote ali, histórias que realmente pudessem tocar, inspirar e transformar a vida de outros também. A partir disso a gente ia para os personagens, entendendo qual era de cada um, como é que eles funcionavam, a dinâmica de gravação disso, e tinha as casas. Obviamente a arquitetura das casas criava também na gente um olhar como personagem também. A gente queria criar em 10 casas, imaginar cada casa como um personagem, o que uma diferenciaria da outra. A partir de um casting gigantesco, e claro, documentalmente também isso era uma coisa muito importante. Não adianta a gente escolher uma casa, uma família, uma história, que tivesse um problema documental, por exemplo, seja de qual for, seja com a prefeitura, seja com questões de herança, inventário, e a gente, depois de um brainstorm gigantesco de combinações, tentativas, a gente chegou a 10 casas que foram depois repassadas para o time do Duda para começar a desenvolver o projeto. E aí começou o terror, né, Duda? Eu acho que após esse filtro, né, inicial, que é o filtro da legalização, da viabilidade, a gente tinha um prazo assim, muito curto para fazer os projetos. Então eu falo assim, são 7 dias que a gente tem para fazer os projetos. Então eu falo para todo mundo que, assim, que é um programa real, sabe? Porque quando a gente faz o projeto, a gente não tem acesso, por exemplo, a gente não consegue verificar a estrutura da casa, porque a gente não tem como entrar na casa dessas pessoas, que para eles é sempre uma dúvida se eles vão ser convocados ou não, se vão ser escolhidos ou não. Então a gente não pode fazer uma prospecção numa parede para saber se tem um pilar. Então muitas das vezes o projeto que a gente projeta antes, nesses 7 dias, quando a obra começa efetivamente, a gente tem surpresas
E essas surpresas é o que faz o programa, porque eu acho que tudo que está lá, como eu falei, é verdade, né? E a gente tem esse prazo muito curto, né? Então... O Duda falou uma coisa importante, quase, absolutamente todas as casas não tinham um projeto. Então a gente não podia entrar lá antes da hora. Então a gente cria todo um ambiente de suspense, com várias rodadas de gravação, vai ouvindo eles, entendendo eles, enquanto a nossa equipe burocrática vai também pesquisando. Na paralela, se essa casa tem algum impeditivo. Então a gente não consegue acessar e entender que ali tem um pilar, se ali tem uma coluna, se tem uma viga. Aí depois a Bruna, quando a gente finalmente faz a surpresa à família, entra lá junto com o Duda e coloca em prática a sondagem, né? A verificação desses universos de possibilidades ou impossibilidades. Mas são 10 dias, Tony, e esse é o terror. E diferentemente da versão original americana, que tem casas que são basicamente feitas de drywall, a gente está falando de alvenaria brasileira, casas de 40, 50 anos. Então a gente assim tem um desafio triplicado, porque dentro dessas paredes que a gente não tem projeto, a gente tem hidráulica, a gente tem elétrica, a gente tem toda uma impossibilidade de situações que a gente não consegue imaginar, que a gente só descobre em loco. Esses 10 dias se tornam aterrorizantes de verdade. E para quem toca, muita gente tem noção de obra aqui dentro, né? E é muito assustador fazer isso em 10 dias. Pois não. Comentaram aqui que o ônibus está passeando por São Paulo. Eu queria saber essas 10 famílias. Aonde estão essas famílias? São todas de São Paulo mesmo? Elas estão abrigadas no subsolo. Onde são essas casas? Qual é o seu nome? Fernanda, da Folha. Fernanda, as famílias logisticamente foram escolhidas para serem na Grande São Paulo. Por esse início a gente também está descobrindo a nossa tropicalização do Extreme Makeover. A gente preferiu ficar com um ambiente mais seguro para a operação nossa logística, não só de produção, porque é muita gente, e ao mesmo tempo a logística de obra. Então a gente tem que juntar esses dois. A gente preferiu fazer esse test drive dessa primeira temporada numa zona, uma safe zone, assim, para a gente poder executar do jeito que a gente queria e testar a abertura de possibilidades que podem seguir sim para outros estados e outras regiões em breve, se Deus quiser. Mas elas ficam na Grande São Paulo. O limite é a Grande São Paulo. Eu quero saber qual o seu envolvimento no projeto. Você palpitou na escolha das famílias, você põe a mão na massa ali durante a obra, você participa efetivamente da construção, da reforma? Eu tive um prazer muito grande, eu até me senti lisonjeado de poder fazer parte do princípio da história toda. Quando me chamaram para ser apresentador, eles me convidaram para fazer parte até da curadoria da escolha das famílias, e isso dá para a gente dá uma imersão muito profunda, já dá um elo de conexão com elas muito grande. A gente já se emociona nos vídeos, na reunião, já se emocionava com as histórias. Então a partir desse momento, eu que sou filho de engenheiro, se vocês não sabem, eu já respirava isso na minha vida, então eu sempre gostei disso também na minha vida. O Duda sabe disso, eu era um cara que vivia dentro do pátio de obra, dentro lá com ele, participando intensamente, né? Eu tive o prazer de acompanhar, participar junto com o Otaviano na casa deles, foram uns 2 anos de projeto. E impressionante porque o Otaviano, além de cliente, ele sempre foi muito agregador, a gente aprendeu muito com ele. Né? Eu sempre falo isso muito para ele até, eu acho que foi um aprendizado ter ele como cliente, porque ele é uma pessoa que está sempre buscando algo novo, sempre buscando um diferencial com personalidade, e é uma pessoa que entende muito de arquitetura também. Então, assim, eu acho que até a escolha dele para esse programa assim, foi perfeita, porque além de todo o carisma, de todo o profissionalismo dele como apresentador, eu acho que a gente coloca ele para carregar a mobília no final. Quando aperta o negócio, ele carrega a mobília. E sim, eu faço parte, sim, eu ajudo a pintar. Tenho meus projetinhos, assim como no formato original, eu também tenho meus momentos, aqui meu canto, eu brinco com a Paloma às vezes, Paloma, agora eu vou mexer aqui, agora é comigo. Eu junto com ela também, eu em conjunto com ela, por exemplo, em um dos episódios, reformamos uma mobília antiga que pertencia a uma bisavó dessa família que estava presa dentro de um cômodo. Como é que ficou? E é engraçado que essa história são uma mobília de 1,5 por 2, preso dentro de um cômodo, porque eles botaram lá dentro e fecharam a porta, fizeram uma porta, uma passagem pequena. E aí eu e ela tivemos a missão de tirar essa mobília lá de dentro, recuperá-la e depois recolocá-la na vida deles. Porque esse que é o legal, é a gente criar algo novo, mas sem deixar também de pensar em coisas que são fundamentais e importantes para a contada da história deles, né? É a memorabilia. Então tem coisas que a gente pergunta para eles, vocês gostariam que tirasse isso aqui, por exemplo, um lustre, ou essa questão? Não, a gente quer continuar com ela. Aí vira a missão da Paloma, né, Paloma? É bem legal.
legal participar dessa parte das famílias, que são momentos da vida deles, cada móvel, cada objeto, então a gente não pode simplesmente retirar da casa, né? A gente precisa trazer as lembranças do que eles já viveram com as próximas lembranças, que é da casa nova, que eles vão ter depois do programa. E quando a gente encontra a família já conectada, eu imagino que minha parábola de conexão com as famílias, que começa na mesa de reunião e termina na entrega com ônibus, é muito emotiva, é muito emocional para mim, quero dizer, porque é muito lindo. Porque essa é a primeira vez em 30 anos de comunicação, dentro de tantos formatos que eu já fiz na minha vida, que eu fiz o meu entretenimento, o riso, o choro, pelas emoções naturais que isso envolve, mas é a primeira vez que eu faço um programa que realmente a gente está fazendo algo muito valioso para as pessoas, a transformação da vida delas. É incrível como isso tem um poder gigantesco. O legado que a gente deixa, que o programa vai deixar na vida dessas pessoas, ela é geracional, vai ficar para os netos, para os filhos, e é tão lindo perceber isso na hora que eles abrem, o ônibus sai da frente e vem essa transformação. As famílias aprovam os projetos, não? Elas dão pitaco, era exatamente o que eu Não, eles dão pitaco na hora... Conta para vocês... Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, algumas das casas que a gente chega, como eles já têm expectativa de participar do programa, você percebe que eles vão elaborando já coisas que eles querem. Então, por exemplo, a Casa 7 que a gente acabou de abrir, todas as vezes que a gente foi filmar com o cara para ele mostrar os ambientes, ele já tá com o projeto na cabeça. Tipo, aqui eu gostaria de fazer não sei o quê, eles já meio que estão preparados para te induzir a fazer coisas de acordo com o gosto. E eu nem digo que seja uma indução da equipe, são sonhos não realizados. Eles têm já essa projeção. E aí, óbvio que a gente vai adaptando de acordo com o que é realmente possível, né? Porque a gente brinca entre a gente lá, que toda casa que a gente chega é gambiarra e esperança de dias melhores. Todas as casas, não tem... E lá atrás, no briefing, ou seja, quando a família é chamada para falar sobre si, falar sobre sua casa, o nosso time já faz algumas perguntas estratégicas para eles, e uma delas é: se fosse para deixar a sua casa com uma cara, com uma cor, com um estilo, qual seria? Assim como um cliente da arquitetura. O Duda já recebe muito feedback já lá na curadoria, lá atrás, lá no início da parábola dessa família, você já recebe esses códigos, né? Mas sem dúvida nenhuma, assim, acho que desde o começo que a gente, né, desde o primeiro momento que eu fui convidado a participar desse programa, eu sempre falei que o maior desafio nosso como arquiteto é a gente conseguir atingir exatamente o nosso objetivo de entregar para aquela família o que realmente eles querem, o que eles precisam, com pouco tempo que a gente tem de diálogo, porque assim, o diálogo entre o profissional e o cliente, ele é muito importante. Então assim, a gente tem que tentar ficar mais aberto possível para a gente poder captar as nuances de uma forma muito rápida, né, e a gente poder fazer essa transformação de forma correta. Eu acho que esse é o maior desafio. E aí vem a sua pergunta: será que eles ficam felizes? A gente fica com o coração, mas assim, meu Deus do céu, porque o cliente numa obra vai acompanhando a transformação, vai sentindo aquilo junto contigo, vai percebendo o desenho, vai sentando com o arquiteto. Ali não, 10 dias em suspensão, que eu boto essa família no andar de cima, entre aspas, e a gente fica ali embaixo fazendo tudo que a gente está imaginando que eles vão gostar. E a gente se desconecta do cliente. Imagina uma obra que você se desconecta, você captou o que ele quer, você se desconectou, e o momento mais importante, assim, pelo menos quando o ônibus vai embora, né, quando o ônibus sai, ele toca esse busão, eu não consigo nem olhar para casa, eu fico olhando pelos olhos deles. O Duda falou isso, o Duda não olha para casa na hora da entrega, ele fica olhando para eles. Porque aquele momento é a resposta, se a gente conseguiu surpreender, se a gente conseguiu atingir. É impressionante porque, assim, até hoje, né, todas as entregas foram muito emotivas, principalmente assim, porque as pessoas olham e não acreditam no problema. Então, assim, pra gente é a nossa resposta que a gente precisa, né, se o trabalho que a gente está fazendo foi correto ou não. Vocês ainda estão gravando? Estamos agora na 7ª, 8ª casa, estamos fechando as 7ª e 8ª casa, e depois temos mais 2 finais que completam 10 dessa primeira temporada. E Tony, tem chuva, pessoal, tem trânsito, é o ônibus da linha 541 que passa de cada 5 minutos para a rua, na hora da entrega, porque tem uma operação legal também que é importante dizer, não é feita sem nenhuma, é feita um safe zone, de novo vou falar isso, que aí trava-se a rua em acordo com a CIT, é feito um processo de, vamos nesse momento fechar essa rua, então a gente mexe um pouco com o organismo do bairro ali. E é legal também falar sobre o bairro, porque as famílias e os vizinhos ficam muito envolvidos também, ficam torcendo por aquela realização.
Porque são 10 famílias somente, mas a gente sabe tanta gente que gostaria de estar tendo essa realização e quer acompanhar de perto essa transformação, elas se sentem inspiradas também. A gente faz uma coisa muito engraçada também, a gente usa o Otaviano, por exemplo, quando gera problema com os vizinhos. A gente faz o Otaviano bater nas casas para pedir desculpa pessoalmente. Mas na hora que ele chega, os vizinhos desarmam já. Aí a gente começa a ter paz novamente. E teve um episódio que a gente, junto com a Luca das Plantas aqui do GNT, a Carol, a gente teve uma ideia muito legal que a gente resolveu fazer para uma das nossas famílias, um jardinzinho junto com a Paloma. E a Luca das Plantas foi lá fazer uma coisa para ela e resolveu distribuir mudinhas para os vizinhos. Aí eu fui pessoalmente levar e tinha uma senhora maravilhosa, Dona Nelly. Mas quem tá batendo? Aí, Otaviano! Aí encontra, recebe e fala, desculpa, estamos fazendo tanto barulho na casa da senhora. Não, mas eles merecem, que gosto. Aí, mas tá rodeando a gente no dia anterior. Você levantou a mão, pois não? Sim, seria um formato já existente, né, que vocês trazem no Brasil, o que vocês procuraram colocar de diferencial, de brasileiro ali, até mesmo para se afastar um pouco dos programas nessa vertente que já existem aqui, de quadros que já existem dentro de programas, por exemplo, até como o Largo Oscilato, como não fazer a comparação, o que tem de diferente no Extreme Makeover Brasil que vocês procuraram colocar ali? Existe uma bíblia do formato que a gente seguiu praticamente ela na íntegra, né? Mas é lógico que a partir dessa bíblia a gente quis dar a nossa cara brasileira, como você falou, a começar pelas famílias. As famílias são totalmente diferentes das famílias americanas em todos os formatos. E a gente entra muito profundamente na história delas. Não é só um início e final para contar o capítulo da vida delas. É uma mergulhada profunda no sentimento daquela família, do que causou aquela situação. Como num dos episódios em que um pai e um filho perderam sua mãe e sua esposa num acidente trágico. E a gente decifra aquilo para eles. E não só isso, tem outras famílias que por causa da falta de grana também. Tem várias situações. Então a gente pegou o formato original, criou uma personalidade, eu trouxe a minha personalidade, essa é uma liberdade que me foi dada, que dá um DNA diferente já na condução, você vê que é um outro lugar de conversa. A gente trouxe esse squad que não tem nenhum formato brasileiro, e o Extreme é o formato que mais eu me sinto realizado por ter conseguido atingir todos os objetivos de um programa de entretenimento que tem diversão e emoção e tem no final essa palavra transformação. Eu estou muito contente. Tem um ônibus, que é essa figura carismática, vai virar um personagem. O busão, as pessoas já estão falando, o busão, eu vi o busão, tem gente mandando vídeo sem parar, porque o busão fica andando, se deslocando para São Paulo, vê o busão, tem gente que fica ansiosa, o busão vai parar aqui em casa. E a gente tentou fazer o máximo possível da Bíblia, vamos chamar assim do formato, mas com o DNA nosso que passa pelas famílias brasileiras, passa pelo meu jeito de conduzir a coisa, tem o nosso squad, e os diferenciais são amplos, são bem grandes, e eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer algo próprio, nosso, com um formato que pertence à Enelon. Eu acho que dentro dessa história, uma coisa que eu acho que muda um pouco, assim, a gente tem um problema, o sistema construtivo lá de fora, culturalmente, ele é muito mais fácil, né? Uma construção limpa, que é cultural lá, é muito mais tranquilo de ser feito num programa desse do que o nosso aqui no Brasil, que a gente ainda está um pouco distante disso. Então, assim, apesar dessa dificuldade da gente ter que fazer todas essas modificações de forma tão rápida, quase que com uma arquitetura tradicional, por quê? Porque a gente não está demolindo uma casa 100% para fazer uma casa nova, não é isso que a gente está entregando. A gente está entregando através do que ele já tem, modificando 100%, tem casos que a gente demole, sei lá, 80%, mas a gente tem que continuar construindo com o mesmo material que era a casa antiga. Só que o que o Otaviano falou, que a gente está entregando uma transformação, e é uma transformação extrema. Eu até estou com uma foto aqui, ó, desculpa te interromper, é uma foto, não sei se você dá para ver. Essa é uma casa que tinha umas 3 paredes, onde vocês estão vendo aí. Eu estou dentro de uma obra. Então, assim, não é um pedaço, não é uma parede que eu pinto, não é um móvel que eu mudo. Eu faço realmente, nós fazemos realmente uma quebradeira que parece um filme do Apocalipse. Só falta o Francis Ford Coppola falar, agora vem os helicópteros. Vocês têm que botar documentação na prefeitura? A gente não. O mini muro é uma burocracia absurda. A gente vai sempre legalmente fazer tudo o que é possível para essa família. A gente não faz nada que não esteja legalmente falando e que se comprometa depois documentalmente essa casa. Você imagina eu fazer todo mundo sabe, mais-valia, ampliação de imóvel, tudo isso faz parte de uma coisa legal que de forma alguma, até a Patrícia pode explicar. Eu queria fazer uma pergunta. Vai. Porque eu me lembro muito assim que o dia 2 é sempre, que é o dia 1 de obra, na verdade,
É sempre um dia muito impactante, que é quando você começa a fazer isso que o Duda falou, demolir e construir ao mesmo tempo, né? E é o dia que eu fico de olho na Bruna, porque eu falo tadinha dela, que é onde vem a viga, é onde cai o teto, Ontem é onde mesmo, descobre o anteontem a gente estava cupim. falando disso. Sim. Como é que é, Bruna? Olha, entrar na obra, depois que tiram todos... Porque uma coisa é a casa toda coberta com móveis, com tapete, com tudo na parede. Depois você tira, vem infiltração. Aí a gente vai ter que ver o projeto do Duda, saber onde que tem que derrubar as paredes, saber se tem pilar ou não. Aconteceu 2 vezes já, de todas as casas que a gente já fez, de ter pilar, onde no projeto dele não estava previsto. Então a gente Estava previsto uma ampliação total, né? Estava previsto uma ampliação total e a gente teve que mudar o projeto, fazer a compatibilização ali mesmo na obra para saber como que a gente ia modificar e manter a estrutura sem prejudicar a casa, sem prejudicar a estrutura de maneira alguma. Então E essa menina, gente, lideram uma equipe de uns 30 homens de obra, entra aquela galera atrás dela, eu sempre fico, gente, doce desse jeito, eu sempre fico muito surpresa. Doce aqui! Posso falar? O que é legal é que tem gente de obra aqui. Não é gente que não sabe o que está fazendo. Então, assim, é muito legal que a gente está aqui todo glamouroso, bonitinho, mas na hora da obra, essas duas estão lá dentro, enfiadas, estão amarradas. Aquela está arrancando um batente na mão, parece que está comendo uma costela de frango, arrancando. E é muito legal ver isso. E o Duda também, nesse local, e o Diogo, está todo mundo lutando para transformar mesmo dentro do que é possível nessa engenharia. Porque muitas vezes o time de obra fala assim, ô Duda, derrubar um pilar aqui, gente, mas não é possível, vamos tentar tirar. Tem que derrubar essa parede, 20 centímetros, ganha esses 20 centímetros, é muito bonito ver o nosso Suede lutando pela transformação da casa, como se realmente fosse uma briga pessoal, quase que da minha casa, né? Isso é muito bacana. sim. E aí, de repente, tem aquelas coisas, né, gente? Você toca uma coisinha num teto para tirar, de repente o teto inteiro cai e revela-se um pé direito incrível, ele toma proveito, ela aprova para ver se a estrutura está ok, aí dá para fazer, Diogo, dá para fazer, é legal isso. Assim como numa obra de verdade, tem coisas que estão fora da nossa visão. Se eu quebrar esse forro, deve ter mais 2 metros aqui, 1,5 metro para cima aqui de laje. Aí ele tem a ideia, por que não dá para essa família mais amplitude? Aí ele conversa com o pessoal da obra, com o empreiteiro, e fala assim, é possível? E são 30, 40 homens de obra ao mesmo tempo. Tem uma hora que parece um filme de guerra mesmo, gente. Um filme de guerra sendo gravado. Porque a equipe de um lado, uma paredinha, porque são casas às vezes apertadinhas. E a equipe de um lado com 3 câmeras gravando, um cara passando com cimento na frente, um martelete no fundo. O pessoal do áudio fez. Eu tenho fotos incríveis da nossa equipe com equipamentos delicadíssimos. Dentro dessa poeira, dentro desse cenário de guerra, é fantástico. É muito legal.